e já cá estivemos antes da entrada em vigor do dito, e agora estamos aqui depois da entrada em vigor e, se for necessário, voltamos cá às vezes que os colegas entenderem necessárias. Eu tive a felicidade de poder escolher o tema. E então escolhi aquele que pensei que me desse menos trabalho. São os temas da prova. Os temas da prova, eu desfolhei efetivamente na altura o projeto e pensei assim, é sobre os temas da prova que vou falar, porque há pouca coisa a dizer. E, portanto, as referências aos temas da prova são muito poucas no Código de Processo Civil, e, portanto, efetivamente, parece, aparentemente, o tema mais fácil de falar. É difícil falar dos temas da prova sem falarmos da factualidade alegada e do princípio do dispositivo, e, portanto, como tinha também pouco tempo para falar, 5 minutos falaria dos temas da prova, achei por bem ir repescar a factualidade alegada, até porque tem interesse para os temas da prova. O subtítulo, o réquiem da condensação, ou talvez não. O réquiem, nós advogados e advogadas gostamos de utilizar esta palavra, que vem do Senhor dá-lhe o eterno descanso. Eventualmente algum indício do legislador ter querido enterrar o professor Alberto dos Reis, penso que sem culpa formada, eventualmente sem culpa formada, mas a ideia do Código efetivamente é matar a condensação. O Código de Processo Civil fala dos temas da prova nestas situações que podem ver retratadas no slide. O primeiro é o objeto da instrução, em que se diz logo no primeiro artigo da instrução que a instrução tem por objeto os temas da prova. E depois acrescenta os factos necessitados de prova quando não haja enunciação dos temas da prova. E aqui incorre o legislador no seu primeiro erro ou equívoco quanto à utilização do conceito de temas da prova. Porque, como vamos ver ao longo da exposição, que depois no final se espera que haja aqui uma troca de impressões, os temas da prova não são só os factos. E por não serem só os factos, é difícil perceber que a instrução possa incidir sobre direito. Naturalmente, a instrução não pode incidir sobre direito, incide sobre factualidade. Portanto, quando ali lemos que tem por objeto os temas da prova, tem por objeto a factualidade enunciada nos temas da prova. Não pode ser, obviamente, de outra maneira. Não vamos ter testemunhas a falar e a explicar ao senhor magistrado como é que pode aplicar o direito, naturalmente. E, portanto, aqui temos de seguir a linha tradicional daquela que é o direito adjetivo português. A prova incide sobre a matéria de facto do processo. Depois, outra referência no 511 para, atendendo à natureza e extensão dos temas da prova, atendendo à natureza rétios da factualidade enunciada nos temas da prova, naturalmente. Pode o juiz admitir a inquirição de mais testemunhas. Portanto, os limites que a nossa colega Natália falou, das 10 testemunhas, além de serem limitadas nos processos até 5.000 euros a 5 testemunhas, este número de testemunhas pode ser superior. Não há limite. Pode até ser 100, se o magistrado entender que se justifica naquela situação. Não há limite absolutamente nenhum. Há o limite que está previsto, mas depois não há limite se o magistrado quiser ouvir mais. Depois, o regime das testemunhas. As testemunhas depõem com precisão sobre a matéria dos temas da prova. Lá voltamos à mesma, que depõem com precisão sobre a factualidade constante dos temas da prova. E depois temos o 596, que fala de identificação do objeto do litígio e a enunciação dos temas da prova. O legislador, não obstante fazer estas referências todas aos temas da prova, em sede de instrução, de disposições de instrução, refere muitas vezes a factualidade como tendo como objeto, como sendo objeto da instrução no processo. Por exemplo, no artigo 420 da produção antecipada da prova, em que se diz que os factos é que são objeto da produção antecipada da prova. O 452 e 454 do depoimento de parte. O famigerado já 466 das declarações de parte. Também as declarações de parte incidem sobre factos em que a parte tenha tido intervenção, portanto os factos pessoais, e daqueles que tenha conhecimento direto. Naturalmente, se a parte presta declarações sobre determinada factualidade, tem conhecimento direto ou que interviu pessoalmente e confessa e presta depoimento sobre factos que são contra a sua pretensão, deixa de ser declaração de parte, passa a ser confissão. Há esse perigo, efetivamente, como bem referiu a Natália.
Depois, a factualidade ao objeto da perícia, 475, 483, também sempre a factualidade ao objeto da perícia, e não os temas da prova, naturalmente. Na prova testemunhal, 495, número 1, as testemunhas depõem sobre os factos que constituem o objeto da prova. Portanto, o próprio legislador, ao longo dos artigos das disposições da instrução do processo, vai dizendo que, efetivamente, a inquirição das testemunhas, os documentos, o depoimento de parte, as declarações de parte, são sobre a factualidade que está no processo, que está nos autos. Que pode estar implícita ou explícita nos temas da prova, mas é a factualidade que está nos autos. Portanto, a ideia, efetivamente, do legislador foi de reformular a fase intermédia do processo, consagrando a essencialidade da realização tendencialmente obrigatória de uma audiência que foi preparatória, passou a ser preliminar e agora se passa a chamar prévia. Portanto, o legislador foi sempre mudando o nome. Penso que não foi mudando por capricho, foi mudando porque ele quer que se faça algo diferente daquilo que os operadores judiciários têm vindo a fazer. Portanto, o legislador está, mais uma vez, a dizer que quer outra coisa de distinta daquela que tem sido a prática até agora da audiência preliminar, e que a prática é pouca, e efetivamente há poucas audiências preliminares. Portanto, sujeito ao princípio da oralidade e debate contraditório. Porquê é que eu refiro ali que é só tendencialmente obrigatória? Porque ela não é obrigatória em todas as situações. Aliás, o legislador, na exposição de motivos, vem dizer que consagra aqui uma mudança de paradigma, em que pretende atribuir importância à audiência prévia, mas cria uma série de situações, prevê uma série de situações em que o magistrado pode fugir à realização da audiência prévia. E, desde logo, os processos já referidos pelas colegas do 597, que são as ações até 15 mil euros, em que o magistrado, a seguir aos articulados, manda aquilo para o julgamento. Portanto, a seguir àquilo é o julgamento. Processo até 15 mil euros, a seguir àquilo é o julgamento. E, portanto, atenção nesses processos, aos requerimentos probatórios que os colegas fazem na petição inicial e na contestação, porque vamos ter que sobreviver com eles até ao julgamento, exceto a alteração do rol de testemunhas que podemos fazer até 20 dias antes do julgamento. E depois os documentos que vamos poder juntando, embora o regime seja muito mais difícil e tenham também os tais até 20 dias antes, sob pena de, posteriormente, não sermos multados, mas não nos ser admitida a junção. Portanto, e este é o cuidado a ter, é que pode não nos ser admitida a junção. Se juntamos um documento depois de estar em causa o 20º dia antes que antecede a realização do julgamento, essa junção pode, efetivamente, não ser admitida. Não é uma questão de multa, é uma questão de não admissão da respectiva junção. E vamos ter que, nesse caso, demonstrar a impossibilidade de o ter junto antes, ou que a sua necessidade de junção resulta, de facto, ulterior a quê? Aos 20 dias. E, portanto, se o documento se torna necessário por qualquer circunstância que ocorra 19 dias antes do julgamento, podemos juntá-lo. O que é difícil. Claro que é difícil. As situações, voltemos aos processos de valor superior a 15 mil euros, porque nos outros já percebemos que a fase intermédia não vai existir. Pode existir, mas não me parece que vai existir, porque é facultativo. O juiz pode marcar a audiência prévia, mas é facultativo. Segundo a redação do 597, estas são as situações a vermelho em que, efetivamente, o magistrado tem que marcar a audiência prévia se quiser conseguir estas finalidades que aqui estão. A tentativa de conciliação, percebe-se porquê, porque é difícil conciliar as partes sem elas lá estarem. O exercício do contraditório, relativamente à decisão a tomar no saneador sobre o pedido das exceções dilatórias, desde que as partes já não se tenham pronunciado, se as partes já se tiverem pronunciado, é despacho saneador tabular e, portanto, não necessita de ouvir as partes para nada, não necessita de convocar a audiência prévia. O exercício do contraditório, com a delimitação do litígio, a supressão da insuficiência ou imprecisões da matéria de facto, que subsistam, aqui, naturalmente, tem que lá ter as partes, pode ser uma das situações que falou a doutora Regina, quando referiu que as partes podem ser convidadas a apresentar um articulado, por exemplo, para suprir as insuficiências ou imprecisões dos seus articulados iniciais, por uma razão muito simples. Por vezes a complexidade não nos permite, na audiência prévia, sendo confrontados com a necessidade do juiz ver esclarecido determinados aspectos de facto, nós não consigamos, porque a matéria é muito técnica, nós não consigamos dar-lhe a resposta e, portanto, possamos de alguma forma solicitar ao magistrado que, ao abrigo da adequação formal,
e do princípio da gestão processual nos convida, então, nos dê 10 dias para nós apresentarmos o tal articulado que permita suprir as insuficiências e as imprecisões da matéria de facto. E depois a programação dos atos de instrução a realizar na audiência final, se o magistrado se quiser valer do princípio da inaliabilidade da audiência. Porque se o magistrado não se quiser valer desse princípio, pode notificar-nos das datas e depois nós pronunciamos nos termos do 151, que deixou de ser 155, passou a ser 151, que é aquele em que os mandatários dão o acordo à data que é proposta. Portanto, nestas situações, o magistrado, se as quiser concretizar, tem que marcar a audiência prévia nos processos de valor superior a 15 mil euros. Nestas situações, não. O despacho sanador tabular, a adequação formal, a fixação do objeto do litígio e o elencar dos temas da prova. Nestas situações, o magistrado, sempre quiser fazer só isto, não necessita da audiência prévia. E nós olhamos para isto e pensamos, bem, isto é quase tudo. Isto é quase tudo. E, portanto, o legislador, ao mesmo tempo, criou a minha, claro, opinião. Ao mesmo tempo que criou aqui uma fase, enfim, que quer e que dá ênfase a uma fase especial do processo, que é a fase intermédia, ele próprio acaba por enterrar logo à partida, porque criou uma série de situações em que ela não é aplicável e, portanto, o que nós vamos ter muito provavelmente é os senhores magistrados a fazerem despachos sanadores e a enunciar os temas da prova e nós a temos que passar pelo papel antipático de sermos nós a querer reclamar de alguma coisa e ter que convocar a audiência prévia. Portanto, a ideia foi, efetivamente, romper com aquela que é a nossa tradição da especificação do questionário, da matéria assente e da base instrutória. Até 95, 96, como sabem, matéria assente questionário, e a partir daí, matéria assente e base instrutória. Lá o juiz sempre a alterar, o legislador sempre a alterar a nominação que utilizava para a mesma fase do processo. O velhinho princípio do dispositivo do 264, na fórmula de 61, que agora desaparece qualquer referência ao princípio do dispositivo. O artigo 5º fala-nos de ónus de alegação. Ónus de alegação. O inquisitório está hoje no 411 do Código de Processo Civil, portanto mantém-se. O dispositivo também se mantém, não obstante a aversão do legislador ao princípio do dispositivo é de tal ordem que nem sequer se refere a ele de forma direta, mas o princípio do dispositivo, naturalmente, que continua a existir no Código. Os factos não carecem de alegação, na formulação de 61, isto continua a estar hoje no Código, que são os factos de conhecimento geral ou os factos de conhecimento oficioso, que estão no artigo 5º, número 2, a linha C, e também no 412. E cá está a formulação de 61, já saudosa para nós da especificação e do questionário, em que se diz que o juiz seleciona os factos articulados, os que interessam à decisão da causa. Antes, no Código de 39, dizia-se os factos indispensáveis à decisão da causa. Há quem diga que os factos que interessam à decisão da causa não havia necessidade de enterrarmos o professor Alberto dos Reis, porque os factos que interessam à decisão da causa já seriam os factos essenciais. Portanto, é aqui uma questão de interpretação e não de tese do professor Alberto dos Reis. É uma questão de prática e não de tese do professor Alberto dos Reis, onde poderá estar a má prática que o legislador identificou nos operadores judiciários. E a má prática que o legislador identificou nos operadores judiciários é bases instrutórias muito longas. E feitas por copy-paste. E nós, por vezes, nos articulados, como é sabido, repetimos algumas vezes a mesma factualidade de forma diferente, por várias razões, porque estamos a explicar a história e por algum motivo temos que ir atrás buscar alguma coisa, e o que vemos depois nas bases instrutórias é a repetição de tudo o que nós lá pusemos, e, portanto, nós vamos produzir prova várias vezes sobre a mesma factualidade, não obstante aqueles limites que nós tínhamos dos 5 factos por testemunha no processo, das 5 testemunhas por facto no processo ordinário e das 3 testemunhas por facto no processo sumário. Portanto, nós acabávamos por dar a volta a isto porque tínhamos o mesmo facto várias vezes e o legislador achou por bem acabar com a brincadeira. Mas, quer dizer, se calhar a brincadeira não se acabava, não era preciso alterar a lei, digo eu. Se calhar é preciso alterar a prática.
porque efetivamente não decorre da lei que a base instrutória fosse feita por copy-paste e que os factos fossem repetidos várias vezes e que tivessem lá outros factos que não fossem os essenciais. Isso não diz no Código de Processo Civil revogado. Não está lá a dizer em lado nenhum. O que é que nós tínhamos na formulação de 95-96? Seleciona a matéria de facto relevante. O legislador foi mudando para dizer a mesma coisa, foi mudando as redações. Mas o que é certo é que ele foi sempre dizendo a mesma coisa. Deixou de chamar a questionário para passar a chamar matéria de facto relevante para a base instrutória. A certa altura, esta é a formulação que nós temos hoje, no 596. No 596, o magistrado define o objeto do litígio e enuncia os temas da prova. Numa redação, eu creio que foi a segunda redação, ou a redação logo inicial do projeto, o que se previa era a enunciação das questões essenciais de facto que constituem os temas da prova. E isto para nós, digamos que era muito mais simples. E eu penso que este teria sido até o bom caminho, porque o que estava aqui a dizer é que os temas da prova são as questões de facto. Só. E as questões de facto, não todas, são as essenciais. As outras era o que resultasse da audiência de discussão e julgamento. Ou da instrução do processo. O legislador tirou isto do projeto. E o texto definitivo é só os temas da prova. O que significa que os temas da prova podem não ser só as questões essenciais de facto e pode ser também matéria de direito. O que faz com que, no fundo, eu creio que o legislador tenha, sem querer, penso que sem querer, ou talvez não, aproximado os temas da prova daquelas que são as questões a decidir no litígio. E até aproximando o próprio objeto do litígio. E, portanto, eu diria que os temas da prova que o legislador eventualmente possa ter querido são a factualidade essencial passada pela peneira do direito aplicável. Ou seja, quando o magistrado elenca os temas da prova, ele coloca, vai enunciar a factualidade essencial tendo em conta as soluções de direito que ele vai querer aplicar, que ele antecipa que lhe sejam aplicáveis. E, portanto, nós podemos ter temas da prova feitos em 3 linhas, ou se a questão for simples, em 1 linha. Isso podem ser os temas da prova, depois depende da concretização que cada magistrado, desvirtuando mais ou menos o novo código, queira fazer dos temas da prova. Porque o código não define um limite. E não diz precisamente o que é que quer. Da exposição de motivos e daquela que foi sendo evolução dos vários projetos, eu penso que os temas da prova serão isto. Será a factualidade essencial, tendo em conta as soluções plausíveis de direito aplicável, ponto final, parágrafo. E, portanto, nós podemos ter peças muito densas e 4 ou 5 temas da prova. Cá está. A seleção da matéria de facto relevante é feita atendendo às várias soluções de direito aplicáveis, como sempre foi sendo desde 39 e de 61, conduzindo à definição dos temas da prova, factualidade essencial, exclusão dos factos instrumentais ou probatórios, porque esses podem resultar livremente da audiência, e, portanto, só a matéria de facto essencial, tendo em conta as soluções de direito aplicável. O velhinho princípio do dispositivo, o 264, que nós nos esquecemos dele, diga-se, é bom da verdade, nessa parte do legislador até pode ter alguma razão que nós nos esquecemos do princípio do dispositivo. Porque o princípio do dispositivo o que nos dizia era que nós podíamos aproveitar os factos instrumentais que resultavam da audiência de discussão e julgamento. Se uma testemunha na audiência de discussão e julgamento testemunha depõe sobre facto que não constava da base instrutória, o que é que acontecia? O colega da parte contava, doutor, onde é que está? Não está. Base instrutória não está, não pode perguntar. E o juiz dizia logo que sim. E nós próprios, no outro lado fazíamos o mesmo, embarcámos nisto todos, esquecendo o 264. Esquecendo o 264. E o 264, número 2, fatos instrumentais, que podem resultar da instrução e discussão da causa, não obstante não estejam na base instrutória, mas também o número 3, relativamente aos factos complementares ou concretizadores dos factos que nós alegamos, que são os factos principais, os factos essenciais, que são a causa de pedir. Portanto, nós todos esquecemos disto. A única coisa que era exigido relativamente aos factos essenciais, complementares ou concretizadores era que nós disséssemos que nos queremos aproveitar deles na audiência de discussão e julgamento e dava lugar, nos termos do 650, número 2, a linha F, revogado, à ampliação da base instrutória. E, portanto, era isto que nos era exigido. E depois o contraditório da parte contrária, com a possibilidade de ouvir testemunhas ou apresentar outros documentos.
andámos aqui todos e acabámos de nos esquecer do 264. Então o legislador vem e dá-lhe um número 5. Dá-lhe o número 5. Mas as diferenças são efetivamente muito poucas. As diferenças de redação são efetivamente muito poucas. O legislador chama aos factos, que já eram os factos essenciais, diz mesmo agora que são factos essenciais. Portanto, as partes devem alegar os factos essenciais que constituem a causa de pedir e aqueles em que se baseiam as exceções, naturalmente. Ou seja, os factos em que se consubstanciam a modificação, a extinção, em que se arvoram as exceções invocadas. Reparem, cá está, além dos factos articulados pelas partes, são ainda considerados pelo juiz, ou seja, o adquirido processual que depois é utilizado na sentença são os factos que nós alegamos, os factos instrumentais que resultam da instrução da prova, ou seja, alguns factos que resultam do documento, factos que resultem das inspeções, factos que resultem de prova testemunhal em julgamento, tudo, desde que sejam instrumentais, desde que não integrem a causa de pedir, esses factos são adquirido processual, ou seja, podem ser aproveitados na sentença pelo magistrado. E também os factos complementares ou concretizadores, que resultem da audiência, discussão e julgamento. E reparem que desaparece a necessidade do mandatário dizer eu quero-me aproveitar destes factos. Desaparece. A linha B, no artigo 5º, número 2, a linha B, desaparece a referência à necessidade de o mandatário dizer eu quero-me aproveitar destes factos. O que significa que o magistrado se pode aproveitar deles mesmo que nós não tenhamos manifestado essa intenção. Portanto, aqui o princípio do dispositivo perde, naturalmente, porque é aqui o juiz que escolhe aproveitar-se daquela factualidade, não obstante nós não tínhamos dito nada. Factos complementares, os factos instrumentais são aqueles factos, são chamados factos probatórios, o professor Lebres de Freitas chama-lhe os factos probatórios, são aqueles que permitem ao juiz inferir ou deduzir os factos essenciais, os factos principais e essenciais. Por exemplo, no despejo por falta de habitação há mais de um ano, dou várias vezes este exemplo, se nós alegamos que o réu tem a caixa de correio cheia há mais de um ano, que tem a luz e a água cortada há mais de um ano, são factos instrumentais. Daqui, o juiz vai deduzir o facto principal, a falta de habitação no local há mais de um ano. Os factos complementares ou concretizadores não são instrumentais, são factos também essenciais, devem ser alegados pelas partes, porque eles podem implicar a improcedência da ação. Eles não são a causa de pedir, porque à falta de causa de pedir, a petição é inepta, ou o pedido reconvencional é inepto. Aqui o que se trata é que pode a ação improceder se não houver a alegação e a demonstração dos factos complementares ou concretizadores. Exemplo. Numa ação de despejo. Por exemplo, o réu inquilino defende-se por exceção, alegando que teve consentimento para fazer a obra, a edificação da marquise, por exemplo. Teve o consentimento do pai do atual autor, senhorio. Mas aquele consentimento foi dado por carta há muitos anos. E onde é que está a carta? E então o que é alegado é que deu o consentimento. Mas o consentimento tem que ser escrito. 20 dias antes da audiência aparece a maldita carta, que é junto ao processo. Lá está o consentimento escrito. É um facto concretizador. Consentimento quê? Escrito. É um exemplo de facto concretizador. Estes factos podem resultar da instrução do processo. Não é necessário que sejam alegados para que eles fundamentem a decisão do magistrado. Mas isto já era assim. O legislador vem dizer que vocês operadores judiciários, esqueceram-se que isto era assim. Mas pode ser assim. Que nós temos que alegar os factos essenciais resulta de várias disposições do Código. Já foi referido pela doutora Ana Alface, 552. O autor alega factos essenciais. Não tem que alegar mais nada. Na contestação, o réu alega factos essenciais em que baseia as suas exceções. Não necessita de alegar mais nada. Ónus de impugnação. Continua a existir ónus de impugnação. Os factos que não foram impugnados consideram-se admitidos. Exceto se forem factos instrumentais. Porque se forem factos instrumentais, não obstante eles não terem sido impugnados,
pode ser produzida prova posterior que os contrarie. Prova em contrário ou contraprova, ou seja, eu posso simplesmente não necessitar de fazer prova em contrário daquilo que é um facto instrumental, mas posso simplesmente, nos termos do 346 do Código Civil, se a memória não me está a enganar, eu posso simplesmente pô-lo em dúvida. Ao pô-lo em dúvida, o juiz vai decidir contra quem ele aproveita. Portanto, simples contraprova. Mas reparem como é afrouxado a consequência da falta de impugnação de um facto instrumental. Portanto, o legislador diz-nos, as partes têm que alegar os factos essenciais de que depende a sua pretensão, seja o autor ou seja réu, só os essenciais, relativamente aos instrumentais. Bem, esses aí, não obstante não tenham sido impugnados, os essenciais têm todos ser impugnados, sob pena da sua admissão, mas se forem instrumentais e não tiverem sido impugnados, o processo ainda admite que sejam contrariados. Está aqui um afrouxamento da falta de cumprimento do ónus de impugnação só relativamente aos factos instrumentais. A sentença. Reparem os colegas, o juiz na sentença tem que indicar as ilações tiradas dos factos instrumentais. As ilações que, no entender dele, contribuem para a prova dos factos essenciais. Portanto, ele tem que o especificar. Naturalmente, é neste momento, e o Dr. Marcos Batista vai falar disso, é neste momento que, é na sentença, passa a ser na sentença que o magistrado vai dizer que factos é que são provados e quais é que não são provados. Passa a ser na sentença. Passa a integrar a sentença. Portanto, nós quando vamos fazer a alegação, não sabemos, a alegação de direito e de facto, não sabemos que factos é que o Tribunal entende que estão dados como provados, o que é absolutamente excepcional. E aqui temos, então, a enunciação do objeto do litígio e dos temas da prova. Como é que se reclama dos temas da prova? Ou se é possível reclamar? Bem, nos processos até 15 mil euros não é. A não ser que nada, porque o legislador não prevê isso no 597. Não há hipótese, a não ser que, ao abrigo da adequação formal, o magistrado dê a possibilidade de reclamarmos dos temas da prova. Quando é que se reclama? Na própria audiência prévia, em que é elencado na audiência prévia os temas da prova e nós reclamamos na própria audiência prévia, ou então 10 dias após a notificação do despacho que enuncie os temas da prova. Portanto, nós somos notificados do despacho, 593, número 3, podemos convocar a audiência prévia para reclamarmos dos temas da prova, o que também é excepcional. Nós vamos dizer ao magistrado, eu quero reclamar dos temas da prova, não lhe digo logo quais são as reclamações que eu quero apresentar, mas convoco a audiência prévia para reclamar dos temas da prova. Até pode ser uma coisa mínima, mas o que diz a lei é que eu tenho que requerer a audiência prévia para reclamar. Não me diz que eu reclamo e depois o magistrado logo marca se quiser. Não. Diz que eu tenho que requerer a realização da audiência prévia e lá, na audiência prévia, reclamar. E, portanto, o que nós temos que fazer é dizer com base em que linhas é que queremos reclamar. Até porque nós podemos reclamar de outras coisas que não só os temas da prova. Bem, e reclamamos com fundamento. É que a lei não diz. O Código de Processo não diz. Vamos reclamar do tema da prova. Não define temas da prova, muito menos define quais são os fundamentos da reclamação. E, portanto, nós já andamos nisto há algum tempo. O que é que nós vamos fazer? Vamos auxiliar-nos do que está para trás. Da obscuridade, da deficiência e do excesso. Vamos reclamar, por base, em obscuridade, deficiência e excesso. Bem, obscuridade, deficiência e excesso do quê? De duas coisas. Da matéria de facto e da matéria de direito, o que é absolutamente extraordinário. O que é absolutamente extraordinário, mas que, não, em minha opinião, eu, neste momento, perante o Código de Processo Civil que tenho, eu posso reclamar dos temas da prova na matéria de direito. O que é uma quebra completa da tradição de que vem sendo a lei processual portuguesa, em que nós só podíamos reclamar da matéria de facto e eu acho que agora também podemos reclamar da matéria de direito. E porquê? Porque o magistrado, ao elencar os temas da prova, elenca a factualidade essencial de acordo com as soluções plausíveis de direito. E, portanto, eu posso ser assim. Essa solução é uma das duas que é possível aplicar à factualidade. E, portanto, eu reclamo dos temas da prova por deficiência. Porque deviam ser previstas duas soluções de direito e Vossa Excelência só está a prever uma. E, portanto, reclamo por deficiência. Ou então por excesso, em matéria de direito. O juiz prevê
3 soluções possíveis, quando a jurisprudência só admite 2. Porque a terceira já desapareceu. Portanto, reclamo por excesso. Ou por obscuridade, por não perceber qual é o direito que o magistrado quer aplicar à factualidade essencial. Ou então, se quiser chatear um senhor magistrado que faça os temas da prova à moda da condensação, e vai ver muitos despachos temas da prova à moda da condensação, eu se quiser chatear o magistrado ou quiser tirar de lá os factos instrumentais que são favoráveis à parte contrária, eu reclamo contra os temas da prova por excesso. E digo que só têm que ser levados os factos essenciais, portanto, tiro lá estes todos. Tiro lá estes todos. Ou então por deficiência, porque o magistrado não meteu lá todos os factos essenciais. E vou discutir na audiência prévia, vou discutir o que é que são factos instrumentais, factos essenciais, principais, factos essenciais, complementares ou concretizadores, o que é absolutamente fascinante para nós. Podemos ter audiências prévias longuíssimas. Não há dúvida que há muitos incentivos à realização da audiência prévia. E, portanto, a reclamação é, quanto à matéria de facto, quanto à matéria de direito, por excesso, por deficiência ou por escuridade. Gostava de deixar aqui uma nota. Relativamente às situações do 598, que foi alterado, na Assembleia, o projeto não previa a possibilidade de alterarmos os requerimentos probatórios na audiência prévia, como falou a Natália. E houve algumas vozes, entre as quais a nossa que se levantou e disse, bem, se nós na audiência prévia vamos reclamar dos temas da prova, então, mas porquê é que não podemos também, não havendo audiência prévia, ou melhor, havendo audiência prévia, porquê é que não podemos alterar os requerimentos probatórios? Faz todo o sentido. E aí tudo bem. O problema foi a solução que o legislador encontrou para as situações do 598, número 1, em que não há realização da audiência prévia. Em que diz-nos que, quando não há audiência prévia, se quiser reclamar, reclame nos termos do disposto número 3 do artigo 593. Que é a reclamação que eu vou fazer por não se ter realizado a audiência prévia. Só que há um problema, é que o 593 não diz que eu posso convocar a audiência prévia para alterar o requerimento probatório. O que faz com que, se eu quiser alterar o requerimento probatório numa ação de valor superior a 515 mil euros, eu tenho que convocar a audiência prévia e na audiência prévia altero o requerimento probatório. A não ser que eu só queira alterar as testemunhas, porque isso tenho 20 dias antes do julgamento. Portanto, eu aqui tenho que invocar um falso pretexto, depois vou ter que disfarçar, na audiência prévia. Tenho que invocar um falso pretexto para alterar o meu requerimento probatório, se eu achar absolutamente essencial, e se não for só uma alteração do rol de testemunhas, porque esse eu posso fazer até 20 dias antes. Vou ter que utilizar aqui um subterfúgio, porque efetivamente o legislador esqueceu-se deste pequeno pormenor e a remissão que faz não dá solução à situação. Há exemplos de temas da prova. Por exemplo, numa ação de empreitada, o que estamos ali a ver no slide. Isto são os temas da prova, colegas. As bases instrutórias que nós tínhamos podem ser substituídas por isto. Numa ação de empreitada, tema da prova, determinar a causa do colapso parcial da edificação. Uma edificação que ruiu parcialmente. E depois o magistrado pode ou não dar-se ao luxo de especificar se é um dano provocado por terceiro, se é má utilização, se é defeito do terreno, se é erro de projeto, se é vício de execução. Pode criar subtítulos e depois densificar quais são as situações alegadas de dano provocado por terceiro, de má utilização, de defeito do terreno, de erro do projeto, vício da execução. Ou não, ou pode simplesmente dizer determinar a causa do colapso parcial da edificação. Só. Ou pode fazer a antiga. E diz assim, determinar a causa do colapso parcial da edificação e depois mete a factualidade que as partes alegaram toda. Que não foi isso que o Código quis. O Código quis que os factos instrumentais não passassem sequer próximo dos temas da prova. Portanto, quis tirar de lá os factos instrumentais. O restante tema, aferir os danos daí atenientes e que o autor suportou, aquilatar-se a causa dos danos e os danos subsumem às coberturas dos contratos. Vamos avançar, para dar um exemplo mais simples. Despejo por uso do arrendado para fim diverso daquele a que se destina. Tema da prova. Determinar o uso que o arrendatário dá ao arrendado. Isto é o tema da prova. Só.
Despejo por falta de uso do arrendado por mais de um ano. Aquilatar da falta de uso do arrendado, determinar a duração dessa falta de uso. Tema da prova. Mais nada. Isto é fácil. Este exemplo que tenho aqui é tirado do caderno 3º do e-book, o novo Código de Processo Civil, que está publicitado no site do Centro de Estudos Judiciários, e foi um trabalho dos auditores do 30º curso de admissão à magistratura. Trata-se de uma situação de condução sob efeito do álcool e direito de regresso, com muita factualidade alegada, como devem calcular. Os temas da prova selecionados pelos auditores foram estes. Isto que aqui está, saber se o embate foi causado pelo estado de alcoolemia de que era portador o réu. Saber se o estado de alcoolemia do condutor do veículo automóvel contribuiu e em que medida para a ocorrência. Saber quais os danos ocasionados pelo acidente e os correspondentes valores. Isto já pressupõe um entendimento de direito, e isto são quase as questões que o juiz tem que decidir na sentença. Portanto, o legislador aproximou os temas da prova às questões a decidir. E aqui a mesma coisa, também um exemplo tirado desse e-book. Agora, o que é certo é que na prática há magistrados que continuam a fazer a antiga. E nós temos já aqui um exemplo. Temos aqui um exemplo em que o magistrado, que por acaso já aplicava o projeto do Código de Processo Civil e nele não estava em vigor, e que, com adequação formal, e que ele faz a condensação exatamente à antiga, só que utiliza os novos nomes. E então ele tem factos provados por acordo e por documento. Não convocou, pode ou não convocar a audiência prévia, depende do que ele quiser fazer. No caso em questão, não convocou a audiência prévia, fez a condensação à antiga com os novos nomes. Portanto, factos provados por acordo e por documento. Matéria assente. E depois, temas da prova. Os temas da prova correspondem, diz ele, aos factos essenciais constitutivos da causa de pedir ou da exceção, aos factos complementares que são condição da procedência da ação ou da exceção, até aqui tudo bem, e depois, e ainda aos factos instrumentais desprovidos de mera função probatória. Isto é que não pode ser. Mas isto é feito à antiga, e depois são 60 ou 70 factos que aqui estão. Feito à antiga com os novos nomes. Portanto, nós vamos ter tudo. Vamos ter magistrados a fazer assim, e vamos ter magistrados a fazer como este slide que está aqui. Vamos ter tudo. O que é que isso altera na alegação que nós fazemos nas peças? Eu diria que altera pouco. Altera pouco. Portanto, nós temos que alegar a factualidade essencial, porque sem ela não temos procedência da ação, não temos causa de pedir, logo em primeira instância. Temos que alegar a factualidade essencial complementar ao concretizador, porque senão podemos improceder na ação. E alguns factos instrumentais, se calhar temos que alegar sob pena do magistrado nos convidar a suprir as insuficiências, porque o Código está cheio de momentos em que o magistrado nos pode convidar, de dispositivos que permitam ao magistrado convidar-nos a suprir as insuficiências da matéria de facto dos nossos articulados. Estou a lembrar-me do 7 e do número 2. Estou a lembrar-me do 590 da gestão processual. Estou-me a lembrar do 591 da audiência prévia. Portanto, são vários os momentos em que processualmente o juiz pode convidar a parte a suprir as insuficiências. E porquê? Porque, obviamente, não basta eu numa ação de despejo, por mais simples que ela seja. Se eu disser o réu não habita no local há mais de um ano, e quer dizer, eu até admito discutir aqui se isto é um facto essencial, se é um conceito de direito, o que é certo é que quando nós dizemos isto, preenchemos a fato e espécie da norma, e portanto temos o facto essencial, e toda a gente sabe, quando dizemos que alguém não habita num sítio, toda a gente sabe do que é que estamos a falar. Portanto, é matéria de facto, que preenche a facto e espécie da norma, mas se eu não disser porque é que acho que aquilo é assim, o magistrado vai-me perguntar porque é que eu estou a dizer aquilo. Então, mas explique-se lá porque é que entende que não habita no local há mais de um ano. E eu vou ter que dizer que não recebe a correspondência, não dorme lá, não recebe lá os amigos, tem a água cortada, tem a luz cortada, porque se eu não disser, sujeito-me no julgamento, em processos mais complicados, ter surpresas. Também é verdade que posso estrategicamente optar por não revelar alguns. E depois eles vão de resultado em instrução, designadamente das testemunhas. E é certo que aí
a contraparte vai ter mais dificuldade. E depois vai se deparar com o magistrado a achar que o princípio do contraditório naquela situação basta contra a instância. E pode não bastar. E se calhar justificar-se-ia eu até apresentar alterações ao requerimento probatório, mas se calhar não me vão deixar. Ou seja, nós vamos poder jogar com isto. Com aquilo que possa resultar de surpresa no julgamento. Porque eu vou-me poder aproveitar destes factos. Bem, a não ser que nada mude. A não ser que os magistrados continuem a fazer os temas da prova uma fase de condensação encapotada. E aí, se calhar vamos ter que continuar a ouvir, então, mas qual é a factualidade que a testemunha está a pôr? Mas aí nós vamos ao artigo 5º. E vamos dizer que aquela factualidade não precisa de estar nos temas da prova para o resultar da instrução da causa ou da audiência de discussão e julgamento. Quanto aos temas da prova, qual é o perigo aqui? É esta aproximação às meras questões que a sentença há de decidir. E isso é muito pouco. É pouco porque nós chegamos a um julgamento sem sabermos qual é a matéria de facto assente. Portanto, eu já tenho dito várias vezes aos senhores magistrados, nestes fóruns, que se não há um despacho, ou há algum momento do processo, designadamente na audiência prévia, ou antes do julgamento, em que o magistrado dê uma indicação no processo, qual é a matéria que está assente por acordo ou por documento, nós, por dever de cautela, vamos produzir prova sobre factualidade que não temos a certeza que o magistrado acha que está aprovada. E, portanto, princípio da adequação formal, princípio da boa gestão processual, esse despacho deve existir. Inicialmente, isto escandalizou algumas pessoas. Agora creio que já não. Já começa a haver alguma abertura para isto. Já agora eu terminava, penso que já excedi o meu tempo, só com alguma questão que vai surgindo relativamente aos meios da prova, aos julgamentos que estão marcados. Designadamente relativamente à prova testemunhal, em que há dois entendimentos diversos. Há magistrados que entendem que se nós temos 20 testemunhas temos que as reduzir para 10. Há magistrados que entendem que podem-se manter as 20 testemunhas. E nesse caso, respondem a quantos factos? Eu acho que neste momento, perante a aplicação do Código de Processo Civil que é imediata, e tendo nós um despacho anterior que nos admitiu as 20 testemunhas, mas tendo o Código de Processo Civil a dizer que deixou de existir limite à inquirição por facto, eu acho que neste momento nós temos o melhor de dois mundos. Portanto, acho que a tese que nós devemos defender é a tese do melhor de dois mundos. Ou seja, nós temos o número de testemunhas admitido pela legislação anterior, porque temos o despacho que admitiu o rol, e temos um Código de Processo Civil que diz que não há limitação de factos. Portanto, eu vou ouvir as 20 testemunhas à factualidade toda do processo. Que factualidade é que está em causa? O que é que verdadeiramente nos vai servir de guião para o julgamento? Colegas, são as nossas peças. Porque se os magistrados fizerem os temas da prova de acordo com aquilo que o Código quer, são 2 ou 3 linhas. E, portanto, nós vamos inquirir. O nosso guião para o julgamento vão ser as nossas peças. E, portanto, aconselho os meus colegas a fazer uma peça certinha, porque a base instrutória vai ser a vossa peça. Vai ser a nossa peça. Essa vai ser a base instrutória. Porque, se isto for seguido como está, se a prática corresponder àquilo que o legislador quer, nós não vamos ter guião para o julgamento. Temos ali questões a decidir. E depois vamos ter que nos amanhar dos julgamentos a fazer o interrogatório. Como quem interroga, também era melhor que assim não fosse, somos nós, vamos ter que ter o guião. O guião são as peças, porque senão depois tem o trabalho de estar em cima do julgamento a fazer o guião. Muito obrigado pela vossa atenção.